A primeira é a velha questão, que aliás já apareceu outras vezes, sobre comunidade solar e lunar, né? A pessoa pede algumas explicações, porque ele explica na carta, é um rapaz, explica na carta que eles têm uma comunidade e que está funcionando já há algum tempo, são poucas pessoas que são residentes no local, e eles pedem orientação para a construção e pedem também a seguinte informação: se é possível numa mesma área eles terem a dupla função, quer dizer, ter uma comunidade solar e uma comunidade lunar ao mesmo tempo na mesma fazenda. Para quem não sabe, essa classificação, é claro, é uma classificação arbitrária, mas em função de observação de vários tipos de comunicação com espaciais sobre a importância das comunidades daqui para frente, né? Elas vêm crescendo em importância, passando sucessivas crises, mas a comunidade constitui um instrumento extraordinário de avanço, de evolução espiritual, e também um instrumento fundamental para a subsistência da humanidade, de um modo geral, durante esse tempo de dificuldade que vem se aproximando a uma velocidade incrível, né? Como a nossa primeira obrigação é viver, né? E viver com um mínimo de dignidade, e apesar de toda a ajuda que teremos, a vida na Terra poderá passar realmente por dias muito difíceis. Nós estamos alertados para isso, não só modernamente, pelos espaciais, gente. Há textos sagrados dizendo isso há muito tempo. Jesus mesmo falava da gravidade dessa situação, chega ao ponto de dizer que os vivos, né, invejariam os mortos, ou seja, isso, o grau de dificuldade extrema para a subsistência, para a sobrevivência e, sobretudo, para o equilíbrio, né, emocional, equilíbrio físico, orgânico, portanto, a saúde também. Então, por isso que cresce no mundo, gente, de uma maneira, de uma velocidade extraordinária, a implantação de comunidades. Eu até aproveito a oportunidade para também fazer conhecida essa notícia através do vídeo, de que o famoso grupo Galacteus, que iniciou a experiência comunitária numa ilha absolutamente perdida no meio do Pacífico, na ilha de Bora Bora, uma ilha vulcânica, longe de tudo. Ele diz que perto de lá só o céu, o resto é longe. Você imagina que é o fim do mundo mesmo. Essa comunidade começou lá, montada em veleiros, né, em barcos. E depois passou para a ilha, adquiriram terra, construíram templos, pirâmides, casas, com uma arquitetura linda, inteiramente diferente. Trabalharam inclusive com material reciclado, muita coisa foi produzida lá. E uma arquitetura realmente muito agradável, muito avançada na sua concepção, na parte conceitual. E tinham fontes próprias de energia, tinham produção de alimentos, estocar, é um negócio muito bonito. E esse grupo, depois de viver essa experiência, eles resolveram ir para a Europa, se estabelecer lá. Eles estão num castelo na França, e estão comprando agora uma área na Espanha, onde devem montar uma espécie de um centro internacional de educação para a vida comunitária. E eles chegaram ao Brasil. Eu estive em reunião com o pessoal deles, com o Henry, que é um brasileiro que há 2 anos está na França, e com Antara, que é uma pessoa de Curitiba que está coordenando a implantação do grupo Galacteus em Curitiba. Eles já estão com 12 para 15 núcleos no Brasil, grupos organizados, e pretendem também ter em território brasileiro uma extensão do trabalho Galacteus. É uma das comunidades que pode ser equiparadas em termos de organização e capacidade de realização à famosa comunidade escocesa, né, de Fishmore. Eu acho que é uma experiência linda. Quem já viu sabe o que eu estou dizendo. Bom, e a respeito da pergunta, é que existe essencialmente, gente, dois tipos de comunidade. Durante o tempo de transição, nós vamos ter muita gente precisando de ajuda para se alimentar, para se abrigar, para ter roupa, para cuidar de criança, da saúde, da alimentação, enfim, para a vida comum, né? Grupos que não estarão tão assim sedimentados em nenhum lugar, eles vão estar andando meio nômades, e essa situação toda exige
que aconteçam comunidades para criar alimentos e gerar oportunidades para o trato da saúde dessa gente, né? Plantar, colher, tendo uma produção voltada para atender grandes contingentes de pessoas. Esse tipo de comunidade, que já existe alguns embriões dela aqui no Brasil, são chamadas comunidades lunares, isto é, ADAs, né? Comunidades padrão de comportamento ADA, quer dizer, de manutenção, energia feminina, energia de mãe, de quem acolhe, de quem abraça, de quem cura, de quem mantém a vida organizada e funcionando dentro dos seus ciclos normais, né? Em um local onde pode acontecer o mínimo de decência de vida diante das dificuldades que vamos ter. E elas terão como centro de atividade básica o centro mediúnico, porque toda a parte de saúde, cirurgia, tudo que for necessário nesse tempo, gente, vai ser essencialmente resolvido através do mediunismo e, em alguns raros casos, aparelhos de cura terão ser usados também. A flora medicinal brasileira tão rica que precisa ser estudada, né? Inclusive uma culinária fortemente voltada para a problemática da saúde, é onde vai se ter também um trabalho de orientação espiritual, de esclarecimento espiritual, para que as pessoas não se desesperem diante do quadro caótico em que vão estar, e assim por diante. Essa é a comunidade, portanto, dita lunar, né? Comunidade de energia ADA, feminina, negativa, no sentido da estabilidade no processo, manutenção de uma ordem de coisas. E a comunidade dita solar, essas comunidades também são chamadas comunidades de vale, né? Comunidade lunar também é chamada de vale. Por quê? Porque a tendência dela é se estabelecer realmente em vales, em regiões onde haja água corrente, abundância de área fértil para plantio, né? Porque será um plantio extensivo para gerar alimentos, cereais e etc., frutas para um número crescente de pessoas. E ela vai ter um tipo de organização para fazer com que a pessoa que chega se incorpore ao trabalho e possa imediatamente ser um elemento produtivo dentro da estrutura, né? E a comunidade solar, as comunidades de montanha, né, elas são o oposto. São comunidades isoladas, elas têm que se estabelecer em áreas relativamente remotas e têm como finalidade básica o contato com espaciais e o desenvolvimento de uma nova ciência, de uma nova tecnologia. É essencialmente um laboratório, né, meio alquímico, onde vão existir oficinas, laboratórios, etc., numa escala pequena, mas adequada para as pesquisas que deverão ser desenvolvidas aí. É uma comunidade de sustentação pequena, ela não produz excedente agrícola para comercializar, ela produz alimentos apenas para o consumo interno e pode viver economicamente da prestação de serviço a terceiros, não só na área de extensão rural, mas sobretudo na área de eventos, de cursos, seminários, trabalhos de pesquisa, hospedagem de pessoas, colônia de férias, esse tipo de coisa. Essas são as ideias que existem hoje, que estão escritas em tantos papéis por aí, mas a comunidade solar é uma comunidade essencialmente de pesquisa, e inclusive desenvolvimento de tecnologia de uma agricultura que eu chamo de avental branco, agricultura de mesa, né? Essa agricultura que se faz em terraços e que se faz em mesas, né? Com irrigação pela raiz, né? Agricultura sem luz, trabalho com cogumelos, hidroponia e assim por diante, quer dizer, outras técnicas para a produção de alimentos, né? Principalmente na área de fungos, tem muita pesquisa importante se fazer nessa área. E é uma agricultura que você faz praticamente dentro de estufas, não é a agricultura da roça. Lá em Alto Paraíso, Goiás, começou na roça. Agora que eles estão começando a trabalhar o terraceado, que o terraceado é não plantar direto no solo, você produz em terrenos inclinados, você vai arrimando, faz aqueles degraus, como os chineses plantam arroz, né? Ou como os incas fizeram lá no céu do mundo, lá. E depois aquele material, aquela área é gomada, né? É feito setores, e é produzido o solo para encher aqueles canteiros, né? Esse aqui é o tipo da agricultura terraciária. Você vai produzir, manipular aquele solo, energizar inclusive com a mão,
É um trabalho que você vai compor um solo adequado para o cultivo que você vai fazer ali, e normalmente são cultivos caóticos, não especializados. Você não tem canteiro de beterraba, canteiro de cenoura, não. Você tem tudo misturado. E acompanha a evolução dos vegetais, porque eles mesmos buscam as melhores posições para eles. E você vai então estimulando para que eles se estabeleçam nas áreas que eles querem ficar. É um trabalho com os elementais, inclui a técnica de trabalhar com metais, com cristais, com música, né? Tem gente produzindo tomates gigantescos, um monte de coisa gigantesca, com muito nutriente, muito mais bonito do que esse feito pela agricultura química, usando música, né? Porque os tomates adoram música clássica, outros adoram rock, sei lá, né? Cada um gosta de uma coisa, o gosto não se discute. O fato é que as plantas reagem à música, reagem à oração, eles fazem práticas de meditação no meio da vegetação, convocam os elementais para participar da prática, colocam música, né? Coisa mais interessante é você encontrar aquele fio correndo assim por dentro do mato da vegetação, quando você vê lá um microfonezinho tocando música clássica, lá no meio perto de uma cachoeira, porque ali é um santuário e se criam abelhas, né? É uma coisa de pirar qualquer agricultor daí do sistema aí. Mas, gente, é maravilhoso o resultado disso. Maravilhoso o resultado disso. E é uma coisa tão simples de fazer, né? Então, esses dois tipos de comunidade, solar e lunar, cada um tem um papel, é um projeto diferente, são diferentes os projetos, né? O tipo de mobilização é diferente. Um lida com muita gente, o outro com pouca gente especializada, que tem condições de desenvolver pesquisa mesmo. E no Brasil, praticamente, as comunidades solares ainda são muito raras, né? Muito raras. O espírito de pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil é muito fraquinho e precisa ser desenvolvido, gente, porque essa terra aqui tem o papel de trazer uma nova ciência, uma nova tecnologia para o mundo inteiro. Não para esse mundo aqui, né, do controle da ciência e da tecnologia, em benefício do poder e da guerra. Não isso. Mas porque aqui há sensibilidade para a percepção de novas soluções que precisam ser colocadas à disposição da humanidade, então logo haja condições espirituais para isso se desenvolver. Então, esse tema, comunidades, continua e vai ser cada vez mais importante. À medida que continuarmos o nosso trabalho aqui em Belo Horizonte, vocês vão ver que a tendência vai ser sempre a gente crescer mais para esse lado de preocupação. Lentamente, os outros temas que podem ser absorvidos em conversa, em livro, literatura, vão deixando sua importância, porque o intelectual, a parte intelectual da gente, já informada, já com uma outra visão, uma visão mais de quinto raio da realidade, logo ele se basta e começa ele mesmo a buscar suas soluções. Mas nós precisamos operacionalizar isso. Não adianta nós ficarmos renovados internamente por uma visão renovada da transcendentalidade, quer dizer, nós saímos daquela dimensão puramente devocional do catecismo católico antigo, que ainda pesa tanto às vezes dentro da gente, né? A gente é muito religioso, tem pessoas que trazem de vidas anteriores suas peregrinações, seus projetos de vida anterior e continuam insistindo em realizá-los nessa vida e não percebe que às vezes ela está sendo chamada para outra coisa e patina naquilo, patina. Isso é super importante que as pessoas percebam, né? Por isso que eu quero dar vidas passadas no próximo tema nosso de outubro, né? Porque uma das coisas que nós mais fazemos, gente, na nossa vida é nos repetir. Como a gente se repete. E às vezes não percebe que é uma frustração de uma vida anterior que a gente não realizou como queria ou como gostaria, ou eventualmente até não realizou, e que pesa demais na nossa vida atual. E que precisamos, às vezes, deixar de lado para realizar aquilo que realmente nós temos que fazer, né? Entrar num esquema mais de entrega para encontrar aquilo que é a nossa tarefa a realizar. Então é isso sobre a pergunta. O que o rapaz perguntou, que eu respondi no fundo, né, é que é possível a solar e a lunar juntas, desde que haja uma distância estratégica, porque a comunidade solar não tem estrutura para receber muita gente. Ela é feita por uma comunidade de pessoas pequenas e dedicada à pesquisa, onde é fundamental o silêncio, a disciplina para gerar conhecimento, aonde quem vai estar lá são pessoas fascinadas por eletroeletrônica, por materiais, por uma agricultura numa linha de pesquisa,
né, por psicotrônica, por transcomunicação, porque essas estações é que devem desenvolver, ou pelo menos começar a operar a tecnologia de comunicações com outras dimensões, né? Porque não, por enquanto a pesquisa está sendo feita em todos os lugares, mas um dia esses aparelhos, à medida que eles vão tendo sucesso, eles começam a ter que ficar meio reservados, senão vai se prestar para outras finalidades, né? Bom, então a resposta que eu estou dando para o rapaz é de que deve haver uma distância estratégica entre as duas. As comunidades de vale devem ficar suficientemente longe, porque normalmente vão receber pessoas no estado emocional fortemente desequilibrado, vão ter que tratar dessas pessoas, o trabalho cirúrgico vai ser daqueles de fila, né? Quem vai ver João da Abadiânia lá no interior de Goiás vai saber o que eu quero dizer. E por isso eu acho que as duas comunidades têm que ficar longe mesmo. Longe por uma questão estratégica mesmo. É muito difícil segurar as pontas de uma multidão quando você precisa de sossego para desenvolvimento de pesquisa tecnológica. Inclusive, que é tema desse livro aqui também, a questão dos igaimãs, né? Isto é, aparelhos voadores que vão ser muito úteis na época de transição, que serão construídos aqui como várias experiências que eu mesmo presenciei.